Hoje é dia de falar de SUV aqui na garagem, mas num conceito que nem existia provavelmente na década de 60, pelo menos não aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar de veraneio a bordo desse clássico exemplar de 1971, que é um sobrevivente. Vocês vão ver as marcas do tempo, a documentação, o cuidado do primeiro proprietário com as anotações. Eu achei esse carro fantástico, é quase um achado arqueológico, né? E o que é bem legal, logicamente, é falar de veraneio, um carro que ainda não tinha saído no canal. É um modelo que tem tanta história aqui no Brasil e muita coisa que foi feita com ela, seja serviço policial, seja para carro de família. Então, com vocês, Veraneio 1971. Saudações, pessoal! Hoje é dia então de falar, como vocês viram na cabeça do vídeo, de Chevrolet Veraneio. Há algum tempo eu aguardava essa matéria, até agradecer ao Newton Santana, aí está aparecendo o contato dele, a gente já gravou algumas coisas legais com ele, né? Chevette GP também, por exemplo, que é um carro que minha mãe teve, eu tenho muita história para contar, e ele passou o contato aí do proprietário. Enfim, veraneio, sem dúvida nenhuma que é um dos SUVs, né, que é um termo, como eu falei na cabeça, né, do vídeo, o termo SUV ele não era usado aqui no Brasil, logicamente ele veio depois, era uma perua somente, mas é legal porque a veraneio ela foi uma das precursoras, né, desse tipo de veículo familiar destinado a longas viagens, a vários filhos, enfim, o padrão da época, né, que existia aqui no Brasil. Eu acho a veraneio sensacional. Tem também, logicamente, o trabalho policial, um carro também conhecido usado pelas forças de repressão, então ele tem essas duas vertentes, né, aqui no Brasil, e as pessoas sempre têm lembranças boas e ruins, eventualmente. Um dos precursores, um dos carros mais legais já produzidos pela Chevrolet aqui no Brasil, dentro de um contexto próprio. A história começou lá com a Amazona. A Amazona, estou em busca de uma delas para garagem, ela tinha 3 portas e tal. A Amazona eu acho ela muito bacana, porque ela foi lançada em 59, também revolucionou o segmento, baseada lá na Suburban dos Estados Unidos, que é o meu SUV preferido todos os anos, né, a história. E a Veraneio chegou em 64, ainda chamada de C14 e 16. Lembra, tinha C10, C14, né, e daí veio o C14 e 16, era a Veraneio. E passou a ser chamada de Veraneio só em 67, então ela ficou 3 anos ainda com uma outra designação. E veraneio, logicamente, dá uma ideia de férias, dá uma ideia de coisas mais felizes. Esse aqui é um exemplar de 1971 e ele traz uma característica muito própria, que é o conjunto óptico, né, com os 4 faróis ou os faróis duplos. Eu acho o 71 muito bonito. Vocês lembram que a C14 também, ela teve uma época que ela trazia essa frente, é uma frente bem característica, porque muitas vezes a gente fala de veraneio e já lembra direto daquela frente só com os 2 faróis. Então essa 71 que tem os 4 faróis, ela tem um charme muito próprio de época. E com os faróis auxiliares aqui, a cereja no bolo, né? Ficou bem legal realmente. Essa daqui também é uma representante da versão de luxo, né? Uma versão que trazia alguns itens a mais de conforto. E uma dos destaques é esse aqui, o vinil, um dos diferenciais. Olha só que bonito. E que legal, né? E é legal justamente, por isso que eu falei, esse carro como um sobrevivente, ele tem umas marcas do tempo, como aquela Belina que a gente andou recentemente, a Belina 81, e eu acho simplesmente sensacional encontrar esse tipo de carro e contar a história desse tipo de carro, carro que sobrevivente, eu chamo de sobrevivente porque são carros que passaram 50 anos sem restauração, ou seja, o carro ele conseguiu passar esse tempo todo com as suas marcas, porque foi usado, e eu acho isso, sim, excepcional. Gosto dos restaurados também, logicamente, mas quando você acha um carro desse que sobreviveu, que tem as marcas do tempo, cara, eu acho muito legal mesmo. Outra coisa interessante, outra característica, falando aqui do jogo de rodas, né, ele está usando as rodas da geração seguinte da Veraneio, que surgiu nos anos 80. Essas rodas têm um desenho diferente, né, as originais usavam pneus diagonais, inclusive. Imagina um malabarismo, né, para você pilotar ela, dando 6 voltas no volante com os pneus diagonais, mas uma característica da época. Mas enfim, seguindo, né, outras coisas legais que eu achei, que eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Companhia Geral de Acessórios Porto Alegre Pelotas. Eu adoro, eu falei isso numa matéria outro dia, eu adoro esses badges, né, esses que o pessoal furava a carroceria para colocar, são incríveis, né? E alguns, depois de um tempo, né, ele enferruja, né, e desce pela lataria. Umas coisas muito próprias. Outra característica, olha só essa marcação aqui de espelho, né? Não tinha espelho do lado direito, tem a marcação também. Então, muito interessante, né? Novamente, falar a ideia de marcas do tempo.
Essa cor é bonita, muito bonita mesmo, esse azul. Outra característica aqui, quem viveu nos anos 80 e 70 vai se lembrar muito, esse escorrido de combustível era uma coisa muito comum na época, até por conta do próprio mecanismo do tanque, né? Ele ia enchendo, não tinha aquele automático que hoje em dia você põe até automático, ele chega perto, já para a bomba, então vazava. Se a pessoa desse uma bobeada, não lavasse na hora, ficava essa marca, se via muito carro exatamente com essa marca, e essa daí está preservada, aí, digamos, pelo tempo. E aqui o detalhe da traseira, eu gosto de todas as veraneios. A segunda veio uma versão 4 cilindros, também um carro legal, câmbio no chão, né, mudou. E depois a última, que parecia uma Bonanza maior, também eu acho bonita. Se tiver uma aí, entra em contato para a gente gravar. Então, fechando o desenho dela, eu acho ela muito harmônica em termos de desenho, quando a gente fala do final da década de 60, metade, né, da década de 60 e da década de 70 também. Eu acho que ela estava muito atualizada em termos de design. Olha só que legal essa tampa da traseira e o detalhe aqui do conjunto óptico. Eu falei no nosso Instagram, eu gosto muito desse conjunto óptico, eu acho ele muito charmoso, né? E agora vamos falar da parte traseira, e aqui sem dúvida espaço de sobra, né, na parte traseira. Mas falando do lado familiar, claro, né, eu acho que principalmente é um veículo familiar originalmente. Você imagina o que cabia de coisas aqui para uma viagem na praia ou para a montanha, muitas histórias, né, de vida contadas e vividas num carro como esse. E essa é uma das coisas mais legais do trabalho aqui da garagem, contar essas histórias. Olha que interessante aqui esse step também, outra testemunha do tempo. Olha só, pneuzinho faixa branca, os pneus diagonais, né? Realmente tá aí mais uma testemunha histórica. Outra coisa interessante para falar aqui, justamente é pensando no padrão de hoje. Esse carro tem 6 lugares de documento, são o banco inteiriço na frente e o banco traseiro, mas vocês imaginam, esse carro, se tivesse uma outra fileira de banco atrás, nós teríamos 9 lugares e, além disso, espaço para bagagem, ou seja, algo que não existe aqui no Brasil para um SUV hoje em dia do mercado. E aqui, ó, aqui realmente, meus amigos, quando eu falo de fazer matéria com carro original como esse, com essas marquinhas do tempo que eu mostrei, é justamente legal por conta desse tipo de coisa. Isso aqui, para quem gosta de carro antigo, é um tesouro, meu amigo. Dá uma olhada. Chevrolet Veraneio, né? A placa HA 1970, a primeira placa, número de chassi, ano de fabricação. Olha o cuidado do primeiro proprietário. Essa fichinha aqui, eu achei sensacional. Tá vendo? Verificar o nível de água do radiador, apertar o copo de graxa do distribuidor, enchê-lo se necessário, lavagem completa, lubrificação de chassis. Olha que interessante a questão de cuidados, né? Manutenção mensal colocada dessa forma. Aqui, ó, nós temos, vamos dar mais um aqui, ele fazia algumas observações, ó, com a data. Olha só que interessante. Troca do platinado, condensador, 3 de maio de 77. Olha só que bacana. Tudo que foi feito, e hoje em dia você imprime as coisas, né? Na época, provavelmente usou um mimeógrafo, sei lá, para fazer esse livrinho, mas isso aqui é uma peça de museu, né? É sensacional. Tem aqui o responsável, a data novamente, a quilometragem. Meus amigos, incrível, né? Realmente você ver esse tipo de coisa e achar esse tipo de coisa num carro que não foi restaurado também. E esse outro livrinho aqui, esse outro de anotação, eu também achei um negócio muito rico. Tem a quilometragem, ele media consumo. Olha, cara, que coisa fantástica. Estou passando aqui, que é mais ou menos a mesma coisa que tem. Mas olha só que legal, ele media o consumo, a quilometragem, tem a data e o consumo médio, tem aqui ó, essa parte de quilômetro com litro, dá uma olhada. Olha só que legal, aqui as médias de consumo, a média final, ou seja, achar esse tipo de coisa num veículo clássico realmente é um negócio que não tem preço, realmente muito legal mesmo, muito legal ter acesso a algo que foi sendo escrito ao longo dos anos, né? E a gente vê que hoje em dia não tem mais quase aviso nenhum, né, no carro. Olha só que legal esse aviso, um aviso de fábrica, né? Os Volkswagen também tinham, né, alusivos ao filtro de óleo, troca de óleo, dependendo do uso mais severo ou não. Olha só, os cuidados de manejo, ou seja, tudo isso trazia essa orientação, além do manual, tinha uns adesivos desses para o proprietário não se esquecer. Olha só mais marcas do tempo. Adesivo eu acho uma das coisas mais legais que tem em carro. No Fusca, por exemplo, eu não tirei nenhum adesivo. Olha esse aqui, ó. Yacht Club
São Lourenço do Sul, sócio. Olha só, que se alguém conheceu o Yacht Club, marca o pessoal aí também e compartilha aí o vídeo. E esse aqui também, pessoal do Vetrancar Club, no Rio Grande do Sul, é um grande estado brasileiro. Tem aqui também o adesivo, mais uma testemunha histórica aí da trajetória desse carro. Falando aqui da parte interna, esses bancos, né, foram trocados, né, certamente, me parece um banco mais dos anos 80, mas tem um cheiro muito próprio de Chevrolet aqui, que é incrível, meus amigos, realmente é um negócio sensacional. O que é legal, eu comentei do espaço traseiro, né, mas você vê, ele leva 6 pessoas no documento, né, levava 6 pessoas e realmente é um bom espaço, um espaço excelente, né, para viagens. Aqui na frente vale destacar esse banco reclinável, né, e também bastante macio, bastante confortável. Falando dos detalhes bacanas, olha só que interessante esse aqui, ó, o logo Chevrolet na luz interna, ou capricho, né? Parece um detalhe, mas é um detalhe bacana. E aqui falando de painel, e aí que eu digo também, né, o estado de conservação geral, primeiro esse volante aqui, que dava realmente 6 voltas, né, de batente a batente. Hoje em dia você vira uma vez o volante, o carro já faz todo, né, a curva de giro. Esse aqui você tinha que dar várias voltas, aliás, como a C10 que a gente conheceu aqui na garagem há algum tempo. Painel trazendo o essencial de maneira geral, né? Então, óleo, bateria, mas são luzes apenas de aviso, tudo aqui diretamente, né, no painel, isso é uma característica também da época. Aqui a gente tem um toca-fitas, provavelmente colocado aí nos anos 80, né, esse toca-fitas CCE. E outra coisa interessante, o ar-condicionado, que também é antigo, né, é Springer, tá vendo? Olha só que legal, mais uma coisa colocada aqui para aumentar o conforto a bordo. E aqui no cofre do motor, conhecido motor aí, o Chevrolet Brasil de 4,3 litros, que fazia bem aí a sua função de levar a família toda aí de maneira confortável. Muito bem. Freio de mão aqui do lado. O volante é o que eu comentei, né? Para você sair, você já dá umas 3 voltas. É um negócio incrível, assim, né? Aquela ideia de desmultiplicação, né? O contexto da época é muito próprio, né, nesse sentido. Mas essa é uma característica da Veraneio e da C10 também. Câmbio de 3 velocidades. E conforto. Uma característica interessante que a Veraneio trazia em relação às picapes era uma mudança, né, de suspensão. Ela trazia molas helicoidais. Como a gente sabe, picape tradicionalmente é feixe de mola, né? Mas logicamente um SUV, uma perua familiar, tinha que trazer uma ideia mais confortável, né? E dessa forma a Veraneio trazia essa configuração. A história então dessas grandes peruas ou desses grandes SUV Chevrolet é bem antiga, né? Se a gente falar de Suburban, isso começa lá em 1925. E esse conceito de uma perua grande, uma perua familiar, algo para viagens, algo indicado para famílias grandes, ela cresceu lá e foi ganhando cada vez mais adeptos, né? E nos Estados Unidos, ruas largas, grandes e tudo mais. A Chevrolet resolveu introduzir isso aqui no finalzinho dos anos 50, com a Amazona. Estou buscando uma, inclusive, para a gente gravar, que eu acho ela muito bonita, acima de tudo. Chevrolet Brasil, Chevrolet Amazona. E em 1964, novos tempos, um novo design, um novo diretor também de design da GM que estava à frente do projeto. Ele veio dos Estados Unidos, é um americano radicado aqui no Brasil, e teve essa ideia de falar, pô, vamos criar uma Suburban brasileira. Então a Amazona já tinha agradado o público consumidor, e daí chegou a vez
da Veraneio, que inicialmente, como eu falei há pouco na matéria, se chamava C1416, porque tinha C14, depois veio a C10, então a Veraneio ela ainda tinha essa designação, digamos assim, mais técnica. E dessa forma, o nome Veraneio, então, acabou surgindo lá em 67. Então ela surgiu em 64, 67, eles resolveram dar o nome Veraneio, que aliás tinha tudo a ver com a proposta, né, de um veículo familiar, de um veículo grande e de um veículo que tivesse porte e atendesse às necessidades da família brasileira. Aliás, não só da família, como a gente sabe, eu citei bastante, eu comentei que a Veraneio ela gera diversos tipos de sensações, né? Você vê nas pessoas que estão andando na rua. Tem gente que tem lembranças boas de Veraneio e tem gente que tem lembranças ruins, porque as Veraneios foram usadas aí como veículos da repressão. Então DOPS, DOI-CODE, a própria Polícia Civil, Polícia Militar, sem dúvida que também usaram, né, Veraneio, e isso muitas vezes né, gera, dependendo da relação que a pessoa teve, olha o número de voltas, ela tem lembranças boas ou ruins, então é sempre complicado, né, de acordo com a pessoa. De qualquer forma, é a história do carro, claro, tem que comentar e logicamente falar sempre dos todos os pontos. Mas uma característica legal da Veraneio justamente é o conforto. Eu comentei que essa aqui é uma sobrevivente, eu achei muito fantástico a série de coisas que esse carro tem, desde a documentação do histórico, as anotações do proprietário. Cara, para mim isso aqui é tipo uma arqueologia automotiva. Eu acho simplesmente fantástico, fenomenal, quando a gente vai andar em um carro como esse e ele tem toda essa história, né, de época. Você vê as datas, 77, 76, pô, é incrível. Para mim isso é ouro, sabe assim? E uma característica da Veraneio, sem dúvida, que é o conforto. Ela tem 3 marchas sincronizadas, trabalhando com motor 4.3, um 6 em linha, depois veio o 4.1 da GM, esse é o motor mais antigo, e também é um motor que tem um torque razoável, mas logicamente, para o padrão da época, ela tinha um desempenho bom, né, considerado bom, se a gente for pensar no contexto da época, né, chegava a 140 km por hora de máxima, então para o padrão da década de 60, ela estava muito bem ajustada, muito bem acertada. Eu tô falando aqui que esse carro está com pneus radiais agora, né? Tá com as rodas também da geração posterior, mas eu imagino com pneus diagonais, com esse volante dando 500 voltas. Com o Opala, eu comentei para vocês, né, com vocês, quando eu comprei ele lá em Itápolis, eu vim guiando ele, pneu diagonal ainda, e ele vem meio que sambando. Você imagina isso aqui. São freios 4 tambores também, mas essa questão da mudança da suspensão, né? Em vez do feixe de molas helicoidais, claro que acaba fazendo muita diferença em termos de conforto, em termos de comodidade. E é uma delícia guiar, né? Eu coloquei aqui a Veraneio já na minha lista dos desejos. Ó, tem alguém buzinando ali, justamente para falar do carro. Passou uma pessoa que buzinou, falou, pá, legal, tal, enfim. Fez umas 2 perguntas aqui. É um carro que mexe com o imaginário popular, né? E muita gente, essa versão luxo principalmente, tem outros itens de conforto que a primeira versão não trazia. Bom, a direção hidráulica é um negócio muito bom e realmente faz bastante diferença nesse caso. Última coisa para falar, transmissão 3 velocidades. Também esse câmbio, o pessoal comenta muito, né?
que é um câmbio que ele eventualmente trava, né? Mas as trocas têm que ser feitas de uma maneira bem sutil, bem devagar. E daí você consegue dirigir ela sem problemas. A C10 que eu dirigi também trazia esse câmbio, é um câmbio que exige um pouco mais de carinho. E lógico, o câmbio desse exemplar tá muito bom, tá revisado e tal. Mas é importante, né, o câmbio, as trocas serem feitas de maneira sutil, porque daí as varetas não dão problema. É uma dica aí para quem for dirigir. Obrigado pela audiência. Cara, vou dar mais uma volta, que delícia de carro. Pô, preciso comprar uma veraneia agora. Fazer par lá com o Opala e dar um monte de volta para fazer baliza. Mas ó, é isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Levar o Porsche aqui atrás é um latifúndio, né? Tchau.